Olá, alunos! Hoje nós vamos dar início à disciplina de farmacologia. A princípio, pode parecer um pouco estranho ou até mesmo assustador para alguns estudantes pensar no porquê a gente tem que estudar farmacologia, uma vez que nós estamos no curso de estética. Porém, veremos adiante, no desenvolver da disciplina, que a farmacologia ela tem um papel muito importante também para o profissional de estética. A farmacologia ela é uma disciplina que tem importância para todos os profissionais da área da saúde. É normal que se associe a farmacologia aos medicamentos, uma vez que realmente, se você for olhar, analisar o conteúdo da farmacologia, livros de farmacologia, bibliografias da área, você vai acabar relacionando, você vai ver um maior volume de material voltado ao estudo de medicamentos. Mas nós veremos que ele tem importância também para o profissional da estética. Por quê? Porque nós vamos falar, dentre outras coisas, sobre princípios ativos, nós vamos falar sobre a origem dos princípios ativos, matérias-primas, meios de absorção, formas de interação, ou seja, o mecanismo como um fármaco atua dentro de um organismo funciona tanto para medicamento quanto para cosmético. Mas vamos com calma, porque nós veremos isso mais detalhadamente ao longo da disciplina. Então, a farmacologia, a gente tem que pensar que ela é algo que ela existe desde sempre, ela está sempre relacionada à nossa vida. Quem nunca aqui tomou um chá, tomou um medicamento, teve que tomar um remédio, ir na farmácia comprar alguma coisa para tomar, mesmo que fossem coisas simples, como uma dor muscular, uma gripe, procurando antigripais e assim por diante. Então a farmacologia ela faz parte do nosso cotidiano. Não tem muito como a gente fugir disso. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de como a farmacologia ela é um estudo realmente de importância para os profissionais da área da saúde. Ao longo do tempo, foi necessário entender que a cura ela não vem apenas pela fé, certo? Ela vem pelo uso de um agente químico. Você toma alguma coisa para melhorar. Antigamente se tomava alguma coisa acreditando que aquele determinado produto ele fazia bem para a alma. Mas hoje, nós com o desenvolvimento da tecnologia, a gente sabe que existe a interação de um fármaco ou de um princípio ativo com o nosso organismo e ele gera uma resposta. E nós falaremos sobre isso ao longo da matéria. Vamos primeiro aqui definir o que é a farmacologia. Então, a farmacologia, ela é uma ciência que ela estuda o uso de agentes químicos que interagem com o nosso corpo e ao fazer a interação com o nosso organismo, essa interação ela promove alterações fisiológicas que nós dizemos que são alterações fisiológicas terapêuticas, ou seja, com o fim de tratar ou curar. Existe um outro ramo, uma outra ciência que também estuda essas alterações, só que a nível tóxico, que é quando essas alterações fazem mal para nós, que daí a gente tem a toxicologia, ok? A farmacologia, então, como a gente já vinha falando, ela já é aplicada há milênios, desde o início da humanidade, quando a humanidade ainda vivia em tribos, ainda vivia lá nas cavernas. Só que, claro, naquele tempo era aplicado sem saber o porquê era aplicado, era puro empirismo. O que é algo empírico? É algo que você percebe que acontece a partir da observação. Por exemplo, no começo, Isaac Newton percebeu a gravidade por quê? Porque ele percebeu que, tem o famoso desenho da maçã caindo. Então ele percebeu que tinha coisas que
caíam, as coisas iam em direção ao chão. Logo, isso é empirismo. Você sabe que aquilo vai cair, você sabe que vai cair. Ele não sabia ainda por quê, mas você sabia que ia cair. Da mesma maneira que o pessoal mais antigo, e nem precisa ser tão pré-histórico, podemos pensar dos nossos avós. Eles tomavam determinados chás por quê? Ah, porque chá, digamos, chá de boldo faz bem para quem está com problema de estômago, para digestão. Eles sabem por que funcionava? Não, eles não sabiam por quê, mas eles tomavam, ainda tomam, né? Sem saber por que funciona, mas funciona. Isso é observação, é empirismo. Então a farmacologia, ela vem do grego, da palavra fármakon, que significa droga, e logos, que significa estudo. Juntos os dois, farmacologia, que vem a ser então o estudo das drogas. Então a gente ainda pode dizer que a farmacologia é o estudo do modo pelo qual a função dos sistemas biológicos é afetada por agentes químicos, ou seja, a interação de uma substância qualquer com alguma parte do nosso corpo. A gente fala organismo, mas na verdade a gente vai ver que esses agentes químicos, eles interagem com uma partezinha só de uma célula, e isso é suficiente para promover uma resposta terapêutica. Então a finalidade da farmacologia é estudar, investigar, conhecer, compreender como o nosso corpo reage ao contato com substâncias químicas. E reforçando aqui por que a gente estuda então a farmacologia na estética. Embora a gente saiba que a farmacologia, aquela farmacologia pesada mesmo, ela normalmente é alvo de estudo de farmacêuticos, médicos, enfermeiros, mas na estética é importante por quê? Porque na estética nós também temos a interação de princípios ativos com o nosso organismo. Por exemplo, a gente fala muito na microbiologia sobre a toxina botulínica. O que é a toxina botulínica? É uma toxina que é produzida por uma bactéria que ela tem um fim terapêutico, estético, que é fazer a paralisia dos músculos faciais para disfarçar, então, as rugas. Logo, você tem a interação de um princípio ativo com o organismo. Então, aí nós temos um exemplo de uma aplicação na estética. Outro exemplo que a gente pode usar aqui sobre a importância, sobre um conceito de farmacologia, que está ligado diretamente à estética. Tratamento de calvície. Tratamento de calvície, uma das formas de tratar é através da inibição de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que é a enzima responsável pela conversão da testosterona em dihidrotestosterona. E isso vai, em alguns homens e também mulheres, causar calvície. Logo, se você inibe essa enzima, você diminui os sintomas de calvície. Claro, como a gente falou, o foco é no medicamento, mas tem outra coisa também que é relacionada à estética, que são as chamadas formas farmacêuticas, que nós vamos falar em breve. A forma farmacêutica ela é muito importante também para a estética. Por quê? Porque nós vamos falar de cremes, loções, pomadas, e também tem que lembrar que existem muitos recursos cosméticos hoje que são ingeridos via oral. Vamos lembrar de alguns aqui, suplementos vitamínicos, para, por exemplo, tratamento de calvície. Também a gente pode citar aqui o colágeno, e aí nós temos as vias de administração na via oral, e a forma farmacêutica seria, por exemplo, o pó, seria a cápsula, o comprimido, e assim por diante, e nós vamos falar de todos eles. Então aqui é importante o quê? A gente sensibilizar o profissional da estética para ele entender que a farmacologia tem importância na sua rotina, no seu dia a dia e na sua profissão. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a história da farmacologia. E como nós já dissemos anteriormente, a história da farmacologia vem desde o início da humanidade, desde o tempo que o homem vivia nas cavernas, ainda vivia em tribos. Então agora nós vamos fazer uma pausa
neste momento e, em seguida, nós vamos falar então sobre a história da farmacologia e como ela se desenvolveu ao longo da humanidade.